Estes são os professores William Rocha e Elisandra Magnani. Elisandra é engenheira agrônoma. Gosta de pesquisar sobre agroecologia, defensivos alternativos, plantas atraentes e repelentes. William é engenheiro florestal. Gosta de pesquisar sobre morfologia vegetal, recuperação de áreas degradadas, biomassa vegetal e estoque de carbono, bioindicadores ambientais e etnobotânica. Acreditam que através desse projeto podem auxiliar na transformação de vidas. Querem ajudar compartilhando conhecimento, incentivando o uso de práticas agroecológicas para diminuir a dependência de insumos externos na implantação de hortas, além de incentivarem o plantio de vegetais diferentes dos usados convencionalmente na alimentação. Olá a todos, bom estar aqui com vocês hoje. Sou o professor William. Professora Elisandra, nós vamos falar um pouquinho hoje, então, sobre hortas urbanas, hortas em casa, hortas em escolas, as hortas em geral. Hortas voltadas aí para a família, né, para serem feitas e cultivadas para as famílias em zonas urbanas aí nas cidades de vocês. Então, as hortas são espaços dedicados para a gente cultivar hortaliças, cultivar legumes, né? E temos diversos tipos de hortas, né? Temos aí exemplos mais modernos, como hortas suspensas, que a gente pode colocar no muro, pode suspender com cordas, com arames. Temos as hortas mais tradicionais, formadas em canteiros, tá? E diversos tipos de hortas que nós podemos ir implantando para adaptáveis aos locais que eu tenho. Se é um local menor, um quintal maior, de acordo com as características do meu quintal, da minha casa, eu posso adaptar e implantar, assim, uma horta para produzir legumes e verduras de forma mais sustentável. E aí temos aí o objetivo de trazer esses tipos de hortas para estimular os alimentos, a produção e o consumo de alimentos frescos, alimentos saudáveis para as famílias, para as comunidades, já que nós podemos indicar aí as hortas em quintais, por pequeno que seja esse quintal, a gente consegue fazer as hortas em quintais, hortas comunitárias, né? Nós temos visto bastante casos aí, muitos casos pelo Brasil, de bairros, de comunidades se reunindo em terrenos baldios, em terrenos vazios dentro do bairro, e aí toda a comunidade se reúne e aplica, implanta essa horta, colhe e distribui os alimentos entre todos os habitantes daquela comunidade. E as hortas escolares também, né, onde os alunos e professores podem produzir os alimentos para a própria escola e também distribuir para a comunidade. Outra opção para agregar, nesse caso, as hortas e estimular a ocupação de espaços vazios no bairro, na escola, nos quintais, são os pomares domésticos, ou também chamados de pomares urbanos. Então, eu posso implantar ali diferentes espécies frutíferas, diferentes árvores frutíferas, em consórcio, mesclando diferentes espécies com diferentes frutas, para que a gente consiga ter essa produção de alimentação à base de frutas também, não somente utilizando legumes e verduras. Nós temos alguns conceitos importantes quando nós falamos em relação à implantação de uma horta, né? E um deles é o que nós chamamos de agricultura urbana. Então, com as cidades cada vez mais populosas, então nós temos espaços ociosos, como o William falou, que são esses terrenos baldios onde são trabalhadas essas hortas, que nós denominamos de horta urbana. Então, a agricultura urbana, ela vem em uma crescente, onde você tenta aproximar o homem cada vez mais da natureza, e além de aproximar ele da natureza, nós também fazemos com que ele tenha veja a necessidade de produzir os seus próprios alimentos. E nesse processo de produzir os alimentos, ele vai estar entendendo, compreendendo um pouquinho todo o processo e também trabalhando com produtos livres de agrotóxicos e trabalhando, então, mais de forma mais simples e fácil para produzir esses alimentos, então. E a agricultura urbana, ela não vem só ali em bairros. Hoje nós já temos exemplos de hortas que são implantadas em terraços de prédios, de edifícios. Aqui em Cuiabá mesmo nós temos um exemplo que é a Horta do Pan, lá no Shopping Pantanal. Eles têm um terraço onde são cultivadas essas verduras, legumes. Esse espaço é aberto para a visitação das escolas.
Então, para que as pessoas entendam que mesmo em espaços pequenos, elas podem estar, então, montando a sua horta e cultivando ali, então, os seus legumes, as suas verduras, de forma simples e tendo isso no seu dia a dia. Quando nós falamos, então, em agricultura, nós temos vários viés dentro da agricultura. E quando nós falamos principalmente de hortas, implantação de hortas caseiras em escola, nós estamos buscando a produção de alimentos saudáveis. E esses alimentos saudáveis, eles são trabalhados desde o princípio, desde a construção da minha horta, até quais as formas de controlar pragas, patógenos que podem aparecer durante esse processo, como eu vou fazer a adubação dessa minha horta. E a agroecologia, ela entra dentro da agricultura com um viés totalmente voltado para essa preocupação de produzir alimentos mais saudáveis. E aí, como é que eu utilizo, então, essa ciência, que é a agroecologia, dentro das minhas hortas? É a utilização de práticas agroecológicas, práticas que eu vou inserir dentro do processo de construção da minha horta para que eu tenha, então, produtos saudáveis. Quais são essas práticas? A utilização de compostos orgânicos, que já foi ensinado para vocês como fazer uma composteira. Então, o que sobra dessa composteira, né, é o composto orgânico, que eu posso estar utilizando esse composto para adubação, para enriquecer ainda mais esse solo. Outra prática que é agroecológica, que é inserida dentro desse processo da construção da horta, é a utilização, então, das espécies chamadas de espécies de plantas que são atraentes e repelentes para os insetos, e que nós vamos conversar daqui a pouquinho sobre eles específicos. Uma outra prática é a utilização dos chamados adubos verdes, que são espécies de leguminosas, principalmente, que têm a função de fixar o nitrogênio. Então, ela mesma vai devolver aquilo que ela tira do solo para que as próximas plantas possam absorver isso. Então, tudo isso são as chamadas práticas agroecológicas, buscando uma agricultura cada vez mais saudável, distanciando um pouco da dependência que nós temos dos químicos em geral. E isso vale muito, então, para quando nós temos pequenas hortas ou culturas que têm um ciclo muito curto para me colher, plantar, colher e já consumir. Então, essas práticas, elas vêm de encontro a toda essa nossa necessidade. As espécies atraentes são as espécies de plantas que são colocadas ali junto na horta, que vão atrair os insetos polinizadores. Nós temos muitas espécies que, para se propagarem, elas precisam que esses insetos polinizadores, eles passem de uma planta para outra para fazer esse processo, então, de polinizar essas plantas para que elas produzam o fruto, né, o produto final. E essas espécies, então, que são atraentes, são espécies que apresentam cores, que atraem esses insetos para aqueles locais. Juntamente com as espécies atraentes, nós temos o que nós chamamos de espécies repelentes, de pragas e patógenos. Então, estamos falando de uma horta que é sustentável, que eu vou trabalhar ela sem a utilização de químicos. E nós temos também, então, na natureza, espécies que são utilizadas para repelir esses insetos que vêm ali se alimentar, então, daquilo que foi plantado na horta. Nós chamamos, então, essas espécies de plantas repelentes. Outro ponto importante, quando nós falamos de horta, é a definição de plantas companheiras e antagônicas. Quando eu monto uma horta, quando eu monto um canteiro, eu tenho que saber que eu tenho algumas espécies que elas não podem ficar no mesmo canteiro, ocupando o mesmo espaço, porque uma interfere diretamente no desenvolvimento da outra, seja por abafar, por causa do crescimento, desenvolvimento das raízes, seja pela liberação de substâncias químicas que essas raízes produzem no momento de se desenvolver e que afetam a germinação e o desenvolvimento de outras espécies. Outro conceito importante de entrar, de colocar em evidência, são as PANCs, né? As plantas alimentícias não convencionais. Muitas plantas têm esse poder de alimentar, para alimentar, para alimentação, e nós não utilizamos. Nós focamos sempre nas mesmas plantas, nas mesmas verduras, nos mesmos legumes, sendo que nós temos uma diversidade enorme de plantas no Brasil que também poderiam ser cultivadas, poderiam estar nas hortas,
E essas são as não convencionais. A gente vai falar delas daqui a pouco também. E para a gente falar de horta, nós temos que saber como implantar essa horta. Então, uma horta doméstica, uma horta lá no meu quintal, ou uma horta na escola, né, uma horta comunitária, ela deve ser instalada de acordo com o local disponível. Né? E esse local disponível ele tem que apresentar alguns fatores. Em consideração esses fatores. Então, tem que ser um local ensolarado, aberto, bem iluminado, bem arejado também, pelo menos 4 horas de sol, né, durante o dia. Tem que estar longe de árvores ou de outras construções que possam sombrear essa horta, né? A horta não pode ficar recebendo sombra. O solo não pode ser muito pedregoso, não pode ser um solo ou um quintal que já tenha recebido alguma obra, alguma construção, que tenha resíduos de construção. Não ter sido utilizado como depósito de lixo ou depósito para lançar esgoto. Não pode ser próximo à fossa séptica também, né? Para evitar o transbordamento da fossa séptica e atingir as raízes dos alimentos, dessas hortaliças. O terreno tem que ser plano, levemente inclinado, porque a gente tem um escoamento legal da água, da irrigação, que também é importante, né, se fazer. O terreno não pode sofrer com inundações, né, época de chuva ele não pode ficar alagado, e minha horta tem que estar próxima a um ponto de água para irrigação, né, já que as nossas plantinhas vão precisar de água de boa qualidade, né? Tem que levar isso em consideração, águas de boa qualidade para fazer a irrigação dessa horta, né? Recomenda-se aí, se eu tiver espaço, claro, para isso, que os canteiros para a horta sejam de, no máximo, 10 metros de comprimento e 1 metro de largura, para facilitar que eu consiga manusear as plantas de ambos os lados do canteiro, né? E aí você vai fazer a disposição dos seus canteiros conforme o espaço que você tem, conforme a área que você tem disponível ali no seu quintal. E entre um canteiro e outro, se eu vou fazer vários um do lado do outro, entre um canteiro e outro eu deixo aí 40 centímetros de distância, tá? O normal, nós vemos normalmente as hortas nesses canteiros, né? No chão, compridos, formados com composto orgânico, mas eu posso fazer também canteiros fechados, ali em caixas, canteiros elevados, né? Principalmente para locais menores ou para dentro de casa, quintais pequenos que eu não tenho disponibilidade de solo, né? Eu posso fazer esses canteirinhos em caixas também ou em suportes elevados, né? No canteiro normal, ali, o mais que nós mais vemos, né, nós geralmente colocamos ali uma base ali de 100 centímetros, né, de 1 metro de largura a base, 40 centímetros de altura e de composto orgânico, que é onde as raízes das plantas vão se fixar e vão crescer. E aí a distância entre uma plantinha e outra vai depender da espécie, né? De quanto ela cresce, de quanto suas folhagens crescem. E aí nós temos que averiguar isso. Tal espécie precisa ser plantada no espaçamento de tanto por tanto. Quantos metros por quantos metros? Aí vai depender de quantos centímetros por quantos centímetros, né? E aí vai depender de cada espécie, tá? Então, é legal, muitas vezes eu preciso fazer contenção ao redor dos canteiros, como nós vemos aí na imagem da figura 6, né? Às vezes eu preciso fazer essa contenção, dependendo do meu solo, dependendo do substrato que eu estou utilizando. Então, eu posso planejar nessas alturas, nessas dimensões, os meus canteiros. Geralmente plantando aí cenoura de verão, aqui no nosso caso, né? Alface, cebolas, a gente tem que levar em consideração também o clima, né? A gente vai plantar verduras e legumes que se adaptam ao nosso clima, né? Geralmente, as contenções, elas são utilizadas quando nós temos um canteiro com uma altura maior, né? Então, quanto maior a altura do canteiro, melhor eu estar utilizando essas contenções para que a água, no momento que você vai irrigar, ela não escoe, não vai escorrer ali nas laterais. Então, eu consigo deixar esses canteiros mais estruturados, então, com essas contenções. E aí, essas contenções nós podemos fazer com vários materiais, né? Tanto utilizando telhas, utilizando garrafas PETs, reaproveitando essas garrafas, enchendo elas de terra e colocando em volta tijolos, madeiras, tudo isso, então, nós podemos utilizar para fazer essa contenção dos canteiros. É obrigatório? Não, não é obrigatório, mas quando nós temos uma altura maior, é melhor, então, você colocar essa contenção para que a terra mesmo não vá escorrendo ali e desmoronando o canteiro conforme você vai mexendo nele. Se a gente for produzir espécies que precisam
que as raízes delas precisam de maior espaço, Quantidade maior maior, né? profundidade, maior quantidade de solo, a gente vai ter que fazer essa estruturação ao redor dos canteiros para evitar o desmoronamento, né? O composto orgânico é muito importante. Qual é o composto que eu vou utilizar ali na horta, né? Geralmente a gente vai utilizar diretamente o solo. A gente não faz isso, prefere por composto orgânico, que eu posso fazer o composto orgânico é, com diferentes Tipos de materiais. tipos de materiais orgânicos, como Materiais exemplificado aí, né? Na outra oficina sobre compostagem, isso tudo foi explicado, foi ensinado, mas é muito importante que a gente leve em consideração a quantidade, a umidade desse material, desse composto orgânico, né? Ele não pode ser muito seco, esfarelando, sem umidade, não pode ser muito úmido, onde está escorrendo água, né? Ele tem que ser úmido, manter a umidade adequada para que os poros entre os compostos, os poros do solo, do composto, tenham oxigenação, tenha passagem de oxigênio para as raízes das hortaliças. E para implantar essa horta, nós temos que alguns passos, né? Questão prática mesmo, né? Limpar o terreno primeiramente, limpar de plantas daninhas, né? De matinhos que estejam ali nascendo. Vamos marcar as cabeceiras dos canteiros com estacas, né? Puxando aí, ligando cada estaca com fios de barbante para poder demarcar bem onde serão levantados cada um dos canteiros, tá? Com auxílio de enxada, enxadão, escavar uma profundidade de 20 centímetros aquele solo e revolvê-lo, tá? Para formar a base do canteiro. E depois, né? E também destorroar. E vai ter torrões, pedaços maiores de solo ali compactados, eles têm que ser destorroado também, tá? E depois utilizar a matéria orgânica, o composto orgânico, para forrar esse canteiro e assim elevar a altura, o nível do canteiro, tá? Se puder, se for necessário, né, utilizar algum fertilizante químico, mas o intuito é que a gente use apenas os adubos orgânicos mesmo, apenas o composto orgânico para a gente continuar nessa pegada da horta orgânica, né? E monta-se os canteiros, eleva-se os canteiros, se for necessário, faz as estruturas no entorno do canteiro para ele não desmoronar, né, se for necessário. Se não, teremos o canteiro pronto, preparado, e aí nós vamos para a escolha das espécies. Temos aí para indicar, né, algumas espécies, as mais utilizadas, as mais comercializadas, mais consumidas, né? Então, coentro, chicória, cebolinha, rúcula, alface, couve, pimenta de cheiro, pimenta morubia, outros tipos de pimenta também dá para ser utilizado, manjericão, tomate cereja, e não só hortaliças, nós podemos utilizar também temperos, né? Fazer uma horta ali com temperos também. Ah, minha casa não tem um espaço para eu montar um canteiro. Eu posso fazer pequenas hortas em vasos também, vasos suspensos, fixados no muro, na parede, e aí eu posso produzir plantas menores, principalmente os temperos, em vasos, em vez da necessidade de canteiro. Temos aí para indicar também como plantar. Tem espécies que eu vou plantar por semente, semeando diretamente. Tem espécies que eu vou plantar através de brotos, com raízes, né? Outras com galhos, outras espécies eu consigo pegar pequenos galhos, fazer estacas e reproduzir assim, né? Isso. É uma coisa importante em relação às espécies também, é que a gente escolha espécies que são de fácil manuseio e que também elas permaneçam por um período maior ali na minha horta. Então, como a couve, você vai só retirando as folhas e ela vai rebrotando, o almeirão que você corta e ele rebrota, não tem a necessidade de você plantar novamente, rúcula, a cebolinha, os temperos em geral, tem essa facilidade de nós irmos lá, só cortar e ele rebrotar. Quando nós falamos de alface, já tem aquela coisa que a hora que você colhe, você tem que plantar novamente. Então, a escolha dessas espécies, ela é de extrema importância em relação a essa manutenção, a como é que eu vou fazer isso. E geralmente, para facilitar também, nós utilizamos as espécies que nós podemos fazer a semeadura diretamente no canteiro, ao invés de precisar ficar fazendo, então, as mudas em bandejas ou em locais separados e depois fazer o replantio, porque isso vai tomar mais tempo, né? Mas nós temos também essa facilidade de utilizar algumas espécies, principalmente os condimentos, como o William falou,
que nós podemos fazer a propagação, né, a multiplicação deles através de galhos, como o manjericão, como o alecrim. Nós podemos pegar um galinho e colocar ele lá, que ele vai, então, iniciar o seu processo de produção de raízes e se transformar em uma nova planta. Temos aí alguns exemplos, né, de como consorciar. Eu posso colocar uma espécie por canteiro, até mais do que, né, 2 ou mais espécies por canteiro também. Então, aí tem alguns exemplos aí, né, de consórcio abóbora com pimenta, intercalado com quiabo, com berinjela, com tomate, ali melão com alface, feijão e assim por diante. Maxixe, batata doce, vários, nós podemos intercalar. O ideal é que seja feita essa intercalação de diversas espécies numa mesma horta, para diversificar essa produção, diversificar o consumo de alimentos. E a importância, quando a gente fala de fazer esse consórcio dentro da horta, é sempre respeitando a necessidade de cada um. Então, eu tenho uma abóbora, que é uma planta rasteira, e eu vou colocar o quiabo, que é uma planta que tem um porte maior, então eu tenho que distribuir ela nos canteiros de forma que uma não sombreie a outra, que uma não interfira, então, no processo de desenvolvimento da outra. Então, é importante que eu conheça como é que vai ficar a minha planta na fase adulta, para que ela não interfira, então, no desenvolvimento das outras espécies que estão ali no próximo canteiro. E aí, uma alternativa, uma boa alternativa de introduzir novos alimentos que nós não estamos acostumados a comer, é a introdução das punks, o uso das punks, das plantas alimentícias não convencionais. Então, estima-se aí que 90% dos alimentos que nós consumimos no mundo vem de apenas 20 espécies, em média. Sendo que nós teríamos aí estimado 30 mil espécies de plantas que poderiam ser consumidas, e nós não consumimos. Então, as punks, elas são uma alternativa muito boa para diferenciar essa alimentação saudável, saindo das mesmas plantas, dos mesmos legumes. Muitas punks têm alta concentração de vitaminas, de proteínas, de minerais, e nós focamos muito nas plantas tradicionais e esquecemos dessas consideradas aí, não tradicionais, né, não convencionais, que são as punks. Tá? Então, a gente tem alguns exemplos de punks que nós podemos produzir ao redor da horta ou na própria horta, agregando valor a essa horta, agregando valor nutricional ao que será consumido, né, a partir da horta. Então, temos aí o Ora Pronobis, né, bastante rico em proteínas, tá? Vinagreira também, algumas plantas tanto servem para alimentação como são medicinais também, né? Azedinha também, serralha é outro exemplo. Muitas dessas plantas a gente encontra nascendo aí nas calçadas, em muros, e a gente já costuma dizer, é mato, vamos retirar, é mato. E muitas delas são possíveis de serem consumidas e serem levadas para a horta. Peixinho também é outro exemplo, taioba, a taioba a gente tem que ter um cuidado mais especial, fazer uma pesquisa melhor, porque nós temos várias espécies de taioba que são tóxicas e temos as que são comestíveis. Nós temos aí como diferenciar isso, né? E também fazer o preparo adequado para eliminar essas toxinas, se for o caso. Tá? O caruru também, muito tido como planta daninha, como, né, uma planta invasora, prejudicaria o crescimento de outras plantas, mas ele também é consumido, também é considerado punk. Serralha, capuchinha, botão de ouro. Capuchinha, daqui a pouco a gente vai ver que vai ter mais uma função muito boa, além de consumir, além do consumo, né? Então, seria ideal incorporar essas plantas não tradicionais, né? Consorciar com as tradicionais que nós indicamos ali atrás, né? E essas plantas são plantas que nós encontramos no dia a dia, né? Em qualquer local você encontra, elas produzem semente com facilidade. O problema é você não ter o conhecimento. Então, às vezes, você fica buscando plantar uma alface, uma rúcula, um almeirão, e às vezes você tem, então, essas espécies aí que são conhecidas não como alimentícias, mas que são muito mais ricas em nutrientes do que as que nós costumamos consumir no dia a dia. E aí, quando nós falamos, então, em uma horta, né, com todo esse viés orgânico, sem a utilização de químicos, porque a utilização de químicos, além de encarecer o processo de produção dos alimentos, nós estamos falando de alimentos que são consumidos diretamente.
né, as folhas, e são alimentos que têm um ciclo curto. Então, quando eu utilizo um produto químico, esse químico ele tem um período de carência, um tempo que ele fica ali na planta. Então, não é aconselhado utilizar eles. Então, nós utilizamos dentro desse contexto, espécies de insetos ou espécies de plantas que vão nos ajudar nesse processo de manter, então, a nossa horta funcionando sem que ela receba o ataque dessas pragas de uma forma natural. E aí nós temos, então, as chamadas de plantas atraentes, né? O que são essas plantas atraentes? Dentro das plantas atraentes, nós temos várias espécies que são utilizadas como tempero, que atraem esses insetos, como eu falei, principalmente os insetos polinizadores. Então, tem algumas plantas que não conseguem se reproduzir sem que haja esses polinizadores trabalhando ali para levar, então, esses pólenes de uma planta para outra, para que haja, então, a produção do fruto propriamente, ou qual é o que a planta produz. Então, nós temos as abelhas como os principais polinizadores, e elas são atraídas principalmente por flores que têm uma coloração entre o roxo, o azul e o amarelo. E aí nós temos, dentro da horta, da nossa horta, que nós podemos trabalhar, que são comestíveis, no caso o alecrim, nós temos o tomilho, nós temos o hortelã, que são espécies que nós podemos consumir e que também são utilizadas como estratégia para atrair, então, esses insetos polinizadores. O girassol, que pode ser posicionado em volta da minha horta, com a intenção de atrair, então, esses polinizadores. Então, nós temos estratégias para que nós possamos ter sempre esses polinizadores ali dentro da nossa horta, fazendo o quê? Fazendo esse processo de polinizar para que essas plantas possam se propagar, possam se multiplicar ali dentro da minha horta ou do meu espaço no qual eu estou produzindo. Além, então, dessas espécies que nós denominamos como atraentes dos insetos, principalmente dos polinizadores, nós também atraímos insetos que são chamados de inimigos naturais, aqueles insetos que se alimentam dos insetos pragas. E aí nós podemos também distribuir essas espécies aí com essa intenção. Além, então, das espécies que tem a função de chamar, atrair esses insetos para a minha horta, que são esses insetos benéficos, nós temos as plantas que são denominadas de plantas repelentes. O próprio nome já diz, elas repelem, e repelem principalmente os insetos que são denominados insetos pragas, aqueles que vêm se alimentar, então, daquilo que eu estou produzindo ali na minha horta. E para o nosso benefício, nós temos várias espécies também que podem ser consumidas no dia a dia e que são espécies repelentes para as pragas. Nós temos a erva doce, ou o funcho, ou o anis, que tem vários nomes aí que são conhecidos, que elas têm, então, a função de repelir os lepidópteros em geral, principalmente as borboletas, que são quem ovopositam ali e que depois vai se transformar nas lagartas, que é muito comum dentro das hortas. Elas repelem as traças, repelem formigas também, que são um grande problema na horta, principalmente quando nós temos uma área aberta, que nós temos bastante formigueiros. Então, o plantio tanto do anis quanto do hortelã na minha horta, ele tem essa função de repelir. Então, as plantas repelentes, nós plantamos geralmente nas bordaduras, em volta dos canteiros, né? Na cabeceira do canteiro, com essa intenção de que esses insetos eles não cheguem ali. Mas nós podemos também, principalmente quando nós estamos falando de plantas que eu consumo no dia a dia, eu posso distribuir, então, essas plantas no meio dos meus canteiros, fazendo aquele consórcio entre as espécies, que isso já vai me ajudar. Principalmente quando nós falamos das espécies de couve, que atraem uma grande quantidade de lagartas para se alimentar dessa espécie. Então, no meio do canteiro de couve, você colocar ali mudinhas de hortelã no meio, mudinhas do funcho, né? Ou o anis, ou a erva doce, você distribuir, então, essas plantas no meio do canteiro, isso faz com que essas pragas não cheguem até essas espécies que são mais atacadas, então, por esses insetos em geral. Uma outra planta
bastante conhecida é o chamado de cravo defunto, tá? É a Tágex. Todo mundo já viu essa plantinha por aí, é uma planta também que nasce até nas calçadas também, e ela tem a função de ajudar também a repelir um grupo de pragas que também é bastante problema nas hortas, que são os pulgões, os ácaros e as moscas brancas. Tá? Então, isso é muito comum de nós encontrarmos em hortas. E aí, essas espécies, elas têm essa função de repelir, então, a chegada dessas pragas até a minha horta. Então, da mesma forma, eu vou trabalhar essas espécies na bordadura, porque quando a praga chega, por causa do odor que essa planta exala e por causa da substância que ela produz na raiz, então eu afasto essas pragas ali da minha horta. Uma outra planta de extrema importância também, quando nós falamos de moscas, né, que nós temos a mosca que acaba atacando as espécies de hortaliças, e as formigas também, a citronela. Então, a citronela, ela tem essa função principalmente em relação ao cheiro que ela libera, né? E isso acaba, então, espantando, afastando esses insetos da horta. Da mesma forma que nós falamos de como é que eu tenho que plantar o cravo defunto, eu também trabalho a citronela em bordaduras, em volta da minha horta, com essa intenção de repelir essas plantas. E a capuchinha, como o William falou lá no começo, ela é uma punk também. Então, é uma planta que você pode utilizar ela como alimento. As flores são bastante utilizadas para enfeitar pratos. Quando você vai nesses restaurantes, se você encontra essas flores em cima, então a maior parte delas é da capuchinha, porque ela tem uma variedade de cores dessa espécie. E ela tem o poder, principalmente, de repelir os nematóides. Quando eu tenho nematóides, que são uns micro-organismos que ficam no solo, chamados de vermes, que ficam no solo, mas que ele atacam a raiz das plantas. Então, ela é uma isca importante, porque no momento que as raízes começam a crescer, elas liberam exudados, substâncias químicas, que interferem a chegada desses nematóides ali. Então, nós chamamos essas plantas de plantas alelopáticas, alelopatia. Ela produz uma substância na sua raiz que não deixa com que aquela praga ela chegue e vá atacar as minhas plantas. Então, a capuchinha, além de servir como alimento também, como as outras espécies que eu comentei ali, ela tem essa função. Então, é muito utilizada, eles denominam que ela é uma isca para atrair esses nematóides, para não deixar, na verdade, esses nematóides chegarem até o meu local de plantio. Outras espécies importantes também da gente falar são as plantas companheiras e plantas antagônicas. Então, não adianta também eu querer plantar qualquer espécie, uma do lado da outra, uma junto da outra, porque algumas espécies podem interferir negativamente no crescimento de outras. E tem espécies que ajudam, né? Contribuem positivamente para o crescimento de outras. Então, nós temos aí como exemplo a abóbora. Você pode plantar ela junto ao milho, à vagem, à selga, ao amendoim, à própria capuchinha, mas você não indica se plantar a abóbora junto à batata, né? Porque elas vão ser antagônicas. Elas vão, como se elas fossem inimigas, né? Então, nós temos aí plantas amigas, que são as companheiras, e plantas inimigas, as antagônicas. Então, alface, você não pode plantar ali junto de girassol ou de salsa, uma vai interferir negativamente na outra. Cebola ou cebolinha, não posso plantar ali junto de ervilha ou feijão, vão interferir negativamente na outra, mas posso consorciar a cebolinha com cenoura, porque são amigas, são companheiras. Couve-flor, posso plantar com salsão, são companheiras, mas não posso plantar com rúcula, né? Couve-flor junto de rúcula, uma vai interferir na outra. Seja essa interferência pela lenopatia, pelos exudados das raízes, ou seja, pelo tamanho do crescimento delas. Uma vai sombrear a outra, uma vai ocupar espaço, elas vão competir por luz, vão competir por água, por nutrientes. Então, assim, elas acabam sendo antagônicas, né? E, então eu tenho que pensar quais plantas companheiras eu vou colocar aqui junto das que eu estou escolhendo para minha horta, tá? E aí evitar as antagônicas. Ou consorciar essas antagônicas com outras, que elas também vão ter as suas companheiras. Então, eu vou procurar quais são as companheiras dessas aí que estão na minha listinha de antagônicas, né? E para implantar a horta, nós podemos produzir as mudas, como a Elisandra já tinha dito. Posso produzir as mudas, semear ali na sementeira, como eu vejo aí, mas ela é um pouquinho mais cara, então eu posso utilizar copinhos de plástico, né? Faço as mudinhas dentro de cada copinho de plástico, ou de garrafas PET,
corto as garrafas PET, faço as mudas dentro de garrafas PET, assim, eu vou ter uma produção mais barata para eu levar lá para minha horta. Ou eu posso semear diretamente no canteiro, né? Semeando diretamente no canteiro, pode ser que eu tenha depois, quando germinarem, quando nascerem, eu vou ter ali espaços de sementes que não germinaram, né? Quando eu levo todas as mudinhas e transplanto as mudinhas já prontas dos copinhos para o canteiro, eu vou ter todo o canteiro todo ocupado pelas mudas, né? Nesse processo de transplante de plântulas, de mudinhas. E nós temos que levar em consideração, assim que eu semeio lá no copinho, na sementeira, qual o prazo que eu vou levar para o canteiro, né? Cada espécie vai demorar um tempo diferente aí para crescer, para germinar e chegar no tamanho correto para transplante, para eu tirar da sementeira ou do copinho e levar para o canteiro. Então, eu vejo aí que tem diferentes espécies, cada uma tem seu período de dias, né? Então, a mudinha de abobrinha vai ser de 20 a 24 dias para eu fazer esse transplante, de cheiro verde de 15 a 25 dias, de rúcula de 18 a 25 dias, então isso varia. Tem que ser bastante, importante que a gente pesquise antes aquelas espécies que eu vou produzir, que nós pesquisemos antes para ter essa noção. E aí eu planejo certinho quando eu vou levar cada espécie definitivamente para o canteiro. Tá? E aí nós temos, além do controle que nós falamos, da utilização lá na minha horta das plantas repelentes e das plantas atraentes, nós temos também formas de controlar esses insetos, pragas ou essas doenças depois que elas chegaram lá dentro da minha horta, estão instaladas lá na minha horta, e como eu falei, eu não quero utilizar um produto químico porque eu não tenho tempo hábil de aplicar o produto e que esse produto não esteja mais na minha planta no momento de eu consumir ele. Então, nós temos aí vários produtos que nós podemos fazer no nosso dia a dia com plantas simples ou com algumas outras espécies, não só a planta, mas como a folha, como fruto dessas plantas, nós podemos utilizar, então, e que nós chamamos de defensivos alternativos. Então, ao invés de eu utilizar um fungicida, um inseticida na minha horta, eu vou utilizar esses defensivos alternativos, que são o quê? Também fungicidas e inseticidas, no caso, que vão controlar fungos ou que vão controlar pragas, mas que são feitos a partir de produtos orgânicos, né? Ou de produtos que eu acabei de produzir na minha horta mesmo. Então, eu posso ter aí os meus produtos, eu mesma fazer eles, e eles não contaminarem as minhas plantas, né? Que eu vou consumir, e também não contaminar o meio. Então, nós temos o que nós chamamos dos fungicidas caseiros, os inseticidas caseiros, que eles são feitos, preparados à base de algumas plantas, e nós temos um bem típico, bem tradicional, que todo mundo conhece, principalmente quando nós falamos de fungos, que é diferente. O fungo, eu só vou ver manchinhas ali na folha, enquanto o inseto, a praga, eu consigo visualizar o inseto na planta. O fungo não. O fungo ele começa a se desenvolver, mas eu não enxergo ele a olho nu, e ele começa então a manchar todas as minhas folhas, principalmente, e aí eu não vou conseguir consumir aquela planta. Então, nós temos a camomila, que todo mundo conhece, e nós podemos comprar essa camomila no mercado e fazer. Ela tanto tem um poder fungistático, de fungicida, como ela também tem um poder de inseticida, de controlar algumas espécies de pragas. Então, eu vou utilizar a camomila como se eu estivesse fazendo um chá. Eu vou ferver bem ela, né? 50 gramas, eu compro um saquinho daqueles de camomila, vou ferver ela bem, vou colocar isso num litro de água, vou deixar essa solução em repouso, depois eu vou coar e utilizar. Se eu não quero ferver ela, eu posso simplesmente colocar ela dentro da água e deixar ela, mas aí eu tenho que deixar ela em repouso por 3 dias. Tá? Então, quando eu fervo, eu acabo utilizando, liberando esses princípios ativos, o ingrediente ativo que a planta tem, que vai controlar aquela determinada praga ou patógeno. Então, tanto eu posso ferver, mas eles falam que quando eu fervo, eu perco um pouco dessas propriedades. Mas, se eu quero uma coisa rápida, eu fervo. Se eu tenho tempo hábil, então eu pego e coloco ela lá dentro de 1 litro de água, fecho minha garrafa, deixo ela repousando por 3 dias, depois eu coo e eu vou aplicar essa mistura. Qual a diferença de um produto químico e de um produto orgânico?
o químico, ele vai agir mais rápido, e uma única aplicação é o suficiente. O orgânico, não. O orgânico, como são quantidades menores do princípio ativo, aquilo que controla a praga, eu tenho que repetir várias vezes essas aplicações. Então, eu posso ou aplicar várias vezes no dia, ou todo dia ir lá e aplicar. Recomendamos que essas aplicações sejam feitas sempre nas horas mais frescas do dia. No caso da camomila, ela não tem nenhum ingrediente químico nessa mistura, mas então não vai causar nenhuma fitotoxidez, nenhum problema para a planta. Mas quando nós temos outros ingredientes, como é o caso que nós vamos falar agora de um produto que todo mundo já ouviu falar também, que é um inseticida bastante utilizado, principalmente para o controle do pulgão, que eu falei que é muito comum, a cochonilha é muito comum de acontecer tanto em horta quanto nas plantas ornamentais que nós temos em casa, é você fazer esse inseticida e você já vai estar utilizando o sabão de coco aí. Qual a função do sabão de coco? É segurar o ingrediente ou o princípio ativo do produto ali sobre a planta, porque senão eu uso só agora que eu borrifo, ele escorre, e aí o ingrediente ativo às vezes não vai agir. Então o sabão ele vem com essa função, mas eu já tenho um químico, que é a parte do sabão. Então eu tenho que tomar muito cuidado na hora que eu vou fazer essa aplicação, porque eu posso queimar, porque as folhas das minhas hortaliças elas são muito fininhas, muito tenras, muito, né, cheias de água, sensíveis. Então esse sabão ele pode queimar. Então a gente vai fazer a aplicação sempre nas horas mais frescas do dia, de preferência no final da tarde, porque de manhã é fresquinho, mas depois pega o dia todo o sol quente. Então, nós temos uma receita bem simples, que é um pedaço de sabão de coco, 500 ml de água, uma cebola grande, pimenta, e aí não tem aqui a descrição se tem que ser uma pimenta de cheiro, se é pimenta, porque a pimenta tem um princípio ativo que é comum de todas elas, e que você vai estar utilizando, e uma cabeça de alho inteiro. Você vai pegar todos esses ingredientes, bater tudo no liquidificador e deixar ele armazenado. Quando você for usar, é que você vai diluir ele em partes. Como é que você vai fazer essa diluição? Para 10 partes de água, tá? Uma parte do produto para 10 partes de água. Então, você pega um copinho ou uma tampinha do produto, você vai pegar 10 tampinhas de água. Vai misturar bem, vai colocar no borrifador e vai fazer a aplicação. Então, você só vai fazer a diluição no momento em que você vai aplicar esse produto. Então, existem várias receitas e que funcionam, já foram testadas e que funcionam e que nós podemos utilizar, então, no nosso dia a dia para controlar essas pragas, além de todas aquelas práticas, aquelas estratégias que nós falamos que é a utilização das espécies de plantas, as chamadas de repelentes das atraentes. E aí, fazendo toda essa manutenção, né, para a gente ter uma horta orgânica dessa forma, é trabalho diário, é manual, é aplicação constante desses defensivos orgânicos aí, que ele nos ensinou a preparar, até chegar no momento da colheita, né? Cada espécie vai ter um ponto de colheita, uma colheita, tempos diferentes para se colher cada espécie. Então, é essencial que a gente colha no momento exato para evitar desperdícios e que todo esse alimento possa ser utilizado, né? Pela família, pelas famílias, pela escola e assim por diante, tá? Então, é ideal, algumas espécies eu tenho que colher ainda imaturas, né? Pepino, abobrinha, berinjela, quiabo, a gente colhe eles ainda imaturos e eles vão amadurecer após a colheita. Outros eu já tenho que colher no momento de consumo, né? Como as hortaliças herbáceas, as folhosas, talos, flores e inflorescências, nós devemos colher momentos antes de consumir, né? E fazer o armazenamento adequado dessas hortaliças também. Importante a gente armazenar enquanto eu estou colhendo, vai deixando a sombra, eu posso utilizar a sombra de uma árvore, sombra ali próxima, vou deixando em ambiente sombreado e com umidade relativa alta, enquanto estou colhendo, para daí levar para lavagem, para o beneficiamento e para o consumo. Tá? Então, era o que a gente tinha para passar para vocês hoje, estamos aí à disposição, né? Quero agradecer essa oportunidade. Então, nós passamos vários pontos importantes, né, para nós pensarmos quando nós queremos fazer uma horta em casa, né, várias opções
de espécies de plantas, opções de hortas diferentes, então não tem desculpa se eu não tenho muito espaço, pouco espaço. A intenção era que vocês conhecessem um pouquinho de como é simples montar uma horta e também das espécies, no caso as punks, que são espécies diferentes que podem ser utilizadas, as espécies repelentes, as atraentes, né? Os produtos orgânicos que nós podemos utilizar, então, na horta. Então, tudo isso vem para ajudar nesse processo de produzir alimentos de forma sustentável. Então, sim, nós conseguimos produzir, mesmo que em espaços pequenos, alimentos de qualidade, sem precisar, então, nos preocupar com ter muito gasto com a utilização de produtos químicos no geral. Espero que todos vocês tenham gostado, que possam ter aprendido um pouquinho sobre o assunto e que possam, então, aplicar aí no local onde cada um de vocês estiver.